nós vamos nos debruçar rapidamente nos textos, nos versículos de 5 até o versículo 10, ainda do primeiro capítulo. Para acompanhar-me, está projetado aí, mas você pode abrir também na sua Bíblia o nosso texto e nós faremos a leitura. Então, por favor, nos acompanhe. O texto diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? João, ele acabara de apresentar Jesus, o Verbo vivo, a vida eterna, o Cristo, o Filho de Deus, e ele agora vai nos mostrar a natureza de Deus, a quem Jesus veio revelar. Também João vai enfatizar que o conhecimento de Deus é um caminho para o nosso autoconhecimento, porque somente quando nós estamos diante da luz é que nós reconhecemos o nosso pecado. Somente diante da santidade de Deus é que nós podemos ver a malignidade do nosso pecado. O propósito do apóstolo é mostrar que nós não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem a santidade. É impossível andar em trevas e ter comunhão com Deus, porque Deus é luz. A santidade, ela exige verdade em palavras e atos. A teologia de João não é uma teologia neutra. Na verdade, a teologia em si, ela não é neutra, porque ela exige um posicionamento. Aqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas vivem em trevas, estão se contradizendo. Aqueles que, embora pecadores, negam a própria natureza pecaminosa. Aqueles que, embora manchados pela mácula do pecado, dizem estar isentos de pecado. Eles mentem para si mesmos. Eles mentem para os outros. E mentem para Deus. Querido, um cristão verdadeiro é um indivíduo que fez uma escolha. E ele vive de forma consistente com essa escolha. Falar uma coisa e fazer outra é uma contradição. Viver nas trevas e afirmar que tem comunhão com Deus é uma consumada mentira. Os falsos profetas, os falsos cristãos da igreja primitiva, eles estavam agindo assim. Eles estavam vivendo no mundo, aquilo que o mundo lhes oferecia, mas diziam ter comunhão com o Senhor. Vamos ver algumas coisas aqui que João nos coloca. Eu dividi esses versículos em 3 pontos. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a natureza santa de Deus. Essa natureza, ela é exposta pelo apóstolo no versículo 11. João escreve assim, ele diz no versículo 5, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. João, ele passa da revelação do Verbo de Deus para a revelação do próprio Deus, a quem Jesus revela. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Jesus. O texto diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido. João não diz a mensagem que vocês têm ouvido de mim, mas ele diz a mensagem que da parte dele, da parte de Cristo, vocês têm ouvido. E a palavra que ele usa para a mensagem pode sugerir uma mensagem que contém uma concepção de Deus
que os homens não poderiam ter formado de si mesmo, sem a ajuda do próprio Senhor. Ou seja, essa mensagem não foi criada por João. Essa mensagem é uma revelação. Não é uma descoberta. João não descobriu Deus. Jesus lhe revelou Deus, como tem revelado para cada um de nós. Assim nós temos a certeza de que João não é a fonte da mensagem, mas é Jesus. Jesus é a fonte. A natureza de Deus é revelada por aquele que estava com o Pai. Ou seja, Cristo revela a natureza do Pai. O próprio João escreve lá no Evangelho de João 1, verso 18, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Observa que João chama Jesus de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa mensagem vem da parte de Deus para nós. Sabe? Daquele único que vem de Deus e que conhece Deus. Por isso, ele é capaz de dizer qual é a realidade de Deus. De tudo que Jesus foi, disse e fez, resplandeceu essa maravilhosa notícia: Deus é luz. Em segundo lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus é anunciada pelos apóstolos. O versículo segue dizendo: e esta vos anunciamos, esta mensagem vos anunciamos. João, como disse, não criou essa mensagem acerca do caráter santo de Deus. Ele recebeu. João não é o autor da mensagem, mas é o seu anunciador. João não reteve a mensagem, mas ele anunciou com urgência e com fidelidade. E aqui nós temos uma aplicação muito prática da mensagem. De tudo aquilo que nós recebemos de Deus, a exemplo de João, a exemplo de Paulo, a exemplo dos apóstolos de uma forma geral, de uma maneira geral, nós precisamos anunciá-la. Nós não recebemos a mensagem de Deus para guardarmos como se fosse um tesouro pessoal. Nós recebemos essa mensagem para compartilhar essa mensagem. Nós recebemos o amor para compartilhar o amor. Nós recebemos a salvação para compartilhar a salvação. Nós não podemos ser egoístas, amados irmãos. O nosso ministério, querido e amado irmão, não é apenas combater a mentira dos falsos apóstolos, mas é comunicar a verdade. Nós precisamos anunciar a verdade. As pessoas precisam saber há um Deus verdadeiro que salva. Jesus, o Cristo. Em terceiro, a mensagem de Deus, ela é desvendada. E ele diz assim, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. João já havia registrado, falando para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né? Ele diz para ela que Deus é Espírito. Vocês se lembram da passagem, conversando com a mulher samaritana? Olha, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ele afirma que Deus é Espírito. Mais tarde ele afirma aqui que Deus é luz. E depois, nessa mesma carta, no capítulo 4, ele vai dizer que Deus é amor. Então, João afirma que Deus é Espírito, que Deus é luz e que Deus é amor. Deus é Espírito em sua natureza essencial. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. Deus é amor na obra de salvação redentora. A síntese aqui do ensino de Jesus acerca de Deus é que Ele é luz. A luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica, a luz se alastra. A luz traz conhecimento da verdade, a luz resplandece nas trevas da ignorância. Dizer que Deus é luz significa dizer que não há nele coisa nenhuma secreta, furtiva, encoberta ao seu redor.
Deus quer que os homens o vejam, que o conheçam exatamente como Ele é. Deus é completamente transparente. Não há nada encoberto a respeito de Deus. Diferentemente de nós, o Senhor não tem nada a esconder. Em quarto lugar, Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é santo, Deus é puro. Não há mácula em seu caráter, Ele é imaculado, Ele é puríssimo em seu ser, em suas palavras, em suas obras. Não há trevas que ocultem algum mal secreto de Deus, não há sombra alguma que tema a sua luz. João diz que nele não há treva nenhuma. Nos escritos de João, trevas tem conotação moral. Trata-se, por exemplo, de uma vida sem Cristo. Trevas e luz são inimigas, e são inimigas irreconciliáveis. João 5, né? As trevas expressam a ignorância da vida fora de Cristo. Sabe, uma pessoa, quando ela vive fora da presença de Cristo, quando ela vive longe do Senhor, mostrando completa, total ignorância às coisas espirituais relativas a Deus, essa pessoa vive em trevas. As trevas significam imoralidade de uma vida sem Cristo. João 3, verso 19. As trevas apontam para o desamor, para o ódio. João 2, versos de 9 até 11. Aquele que é puro em seu ser e santo em suas obras, não pode tolerar as trevas e nem ter comunhão com aqueles que vivem em trevas. Deus é luz, segue-se que quem professa ter estreito relacionamento com o Senhor deve exibir perfeita santidade. Eu vou tirar o perfeita. Deve exibir santidade em sua vida. Ou seja, se nós como cristãos dizemos que andamos na luz, nós devemos exibir santidade em nossa vida. A minha vida como cristão não pode ser uma vida de pecados, ou uma vida em pecados. Mas eu preciso buscar separar-me do pecado. Ora, se eu digo que tenho comunhão com o Senhor, como eu vou viver na mentira? Se eu digo que tenho comunhão com o Senhor, como eu vou viver no ódio? Se eu digo que tenho comunhão no Senhor, como eu vou viver fazendo todas as coisas erradas? Infelizmente, em muitos cristãos vestem a roupa do crente no domingo, né? A roupa da santidade. Aí põe a roupa santa, aí vem para a igreja, todo santão, né? Aí chega em casa, tira aquela roupa e, legal, agora sou eu de novo. Mentem para si mesmo. Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Ele tudo vê. Deus habita numa luz inacessível. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Vai dizer que Deus é essa luz inacessível. A luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Você já chegou num lugar bem escuro? Se não chegou, faça isso. Você entra no seu quarto, está tudo escuro, você não está enxergando nada, acende a luz. Aí você vê tudo. Quem anda em trevas, anda nessa escuridão. Não quer que a sua vida seja vista. E Deus é essa luz. Na presença de Deus, não há como ficar coisas encobertas. Ele vê tudo. Trevas e luz são a mesma coisa para Ele, porque Ele é luz. Então, onde chega a luz, as trevas se dissipam. As trevas não resistem à luz. Faltas ocultas pelas sombras, elas ficam descobertas na luz. É impossível esconder-se de Deus, seja onde for. O salmista diz assim: rapaz, se eu fizer a minha cama no mais alto dos montes, Deus está. Se eu fugir para o abismo mais profundo, Deus está.
Se eu for lá para o fundo do mar, Deus está. Não tem como fugir de Deus. A luz de Deus alcança o homem na maior profundidade. Não há lugar em nós que o Senhor não veja. Sabe, você pode enganar o pastor, você pode enganar até a si mesmo. Pode enganar o esposo, pode enganar toda a sociedade, mas Deus não dá para enganar. Porque Ele prescruta o nosso interior. Na verdade, Ele conhece o nosso pensamento antes que ele chegue à boca. O segundo ponto é que a natureza pecaminosa do homem é declarada. Os falsos mestres, eles haviam desembarcado da Ásia Menor e traziam em sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, acerca de Cristo, do homem, do pecado, da salvação. No pacote dessas heresias, esses falsos mestres, eles desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. Verso 6. Eles chegavam a ponto de negar a própria existência do pecado, versículo 8. Eles afirmavam que não estavam suscetíveis ao pecado. Versículo 10. Sabe, esses três erros que trata o texto em pauta, dizem respeito ao fato, primeiro, do pecado em nossa conduta, a sua origem em nossa natureza e as consequências do pecado no nosso relacionamento com Deus. Esses três erros, eles desembocam em três atitudes, e essas três atitudes resumem a tentativa dos falsos mestres da época de hoje, também, e dos falsos crentes de encobrir e de negar os seus pecados. Quais eram essas atitudes? Primeiro, a tentativa de enganar os outros. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eles diziam que mantinham comunhão com o Senhor, mas estavam mentindo. Os mestres gnósticos da época, eles separavam, como disse, a teologia da vida, a religião da prática. Mas, mesmo imersos no lamaçal dos seus pecados, eles ainda proclamavam que tinham comunhão com Deus. Sabe, mesmo afundando, chafurdado no lodaçal dos seus pecados, eles não, está tudo beleza, está tudo certinho, nós temos comunhão com o Senhor. Hoje, infelizmente, nós desejamos que os nossos irmãos pensem que nós somos mais espirituais do que na verdade nós somos. E então nós mentimos sobre nossa vida, nós tentamos causar boa impressão, desejamos que eles pensem que nós estamos andando na luz, embora na realidade, e muitas vezes nós estamos andando em trevas. Sabe, nós dizemos assim, sou homem de oração, eu faço isso, eu faço aquilo, para dar essa aparência de santidade. Tem pessoas que você fala com elas e elas só te falam com salmos, né? Para você estar falando com Cristo em pessoa. Mas quando tu vira as costas, ela começa a falar mal de você. Que coisa terrível. Esses mesmos erros ainda continuam nos dias de hoje. E nós somos alertados por essa carta de João. Querido, religião sem moralidade é ilusão. Uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Isaías 59 diz o quê? Os nossos pecados nos afastam de Deus, nossos pecados nos separam de Deus. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus, em hostilidade com Deus. Nesse caso, nós mentimos e não praticamos a verdade. Nós andamos em trevas quando as coisas mais cruciais da nossa vida, elas passam sem o exame da luz de Cristo.
Se a nossa carreira, se o nosso dinheiro, se a nossa família, se a nossa autoimagem, sabe, se nós não colocamos isso diante do Senhor, e não deixamos que a luz do Senhor ilumine, se nós não temos uma avaliação clara da palavra de Deus sobre o nosso viver, então nós estamos fazendo exatamente isso, deixando de levar ao crivo de Deus, deixando de levar à avaliação do Senhor os nossos atos. Inclusive, nossos sonhos, nossa esperança, nossa vida sexual, enfim, toda a nossa vida. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. E fala com sinceridade, se você pegar, por exemplo, o seu casamento, e você colocar isso à luz do Senhor, e dizer, pai, examina aí. O que você acha que Deus vai dizer? Está tudo certo? Está tudo bem? Tudo beleza? Ou tem algumas coisas que precisam ser consertadas? Vai aparecer algumas manchas assim, que precisam ser limpas? Provável que apareça, sabe? O pecado, querido, ele deixa o homem alienado. Aliena o homem de Deus, aliena o homem do seu próximo, ele perturba a vida, o pecado gera confusão, em vez de paz a discórdia, em vez de harmonia a desordem, no lugar de comunhão a inimizade. O pecado faz isso. Há muitos lares em que não há paz, e não há paz por quê? Porque há pecado. Então não tem alegria, não tem união, não tem amor, não tem harmonia, não tem nada disso. Mas tem desordem. Depois João nos mostra a tentativa de enganarmos a nós mesmos. Primeiro nós tentamos enganar os outros, depois nós tentamos enganar a nós mesmos. No verso 8 ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. O pecado nos leva a mentir não apenas para os outros, mas o pecado nos leva a mentir também para nós mesmos. O problema agora não é enganar os outros, mas enganar a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu na cruz. Querido, o pecado é uma fraude tão sutil que aquele que comete pecado, muitas vezes ele perde a consciência dessa realidade. O pecado, ele anestesia o coração, insensibiliza a alma, ele cauteriza a nossa consciência. Você se acostuma facilmente com o pecado. Às vezes o pecado já nem te incomoda mais, de tão acostumado. A mente está cauterizada em relação àquilo. É possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter a certeza de que tudo está bem em relação a Deus. Tem cristãos que vivem uma vida miserável. Mas você fala com a pessoa, parece que está tudo legal com o Senhor. Não, está tudo bem com Deus. Não, olha. Eu estou fazendo umas coisinhas aí na igreja, ó. Com Deus, ó. Sabe, e quando nós fazemos isso é mais do que esconder o pecado, como fez Davi. Isso é negar a própria existência do pecado, como fizeram os mestres do gnosticismo. A tendência do ser humano é fugir da responsabilidade de seus pecados. E daí nós fazemos projeções, nós fazemos transferências. Eu só fiz isso porque ela fez aquilo. Eu só disse isso porque você disse aquilo. Só pisei teu pé porque tu me pisou primeiro. E a gente começa a racionalizar as coisas. Nós podemos argumentar que alguém nos enganou, que fomos levados a fazer o que não queríamos. E essa ginástica mental, essa fraqueza moral, elas são tão antigas quanto
a queda dos nossos primeiros pais lá no Éden. Você se lembra de Adão e Eva, né? No final eles acusam Deus, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu foi que bagunçou tudo, mas foi tu que me deu a mulher. Eu não pedi, responsabilidade é tua, né? O rei Salomão, ele observou de uma forma muito sábia. Ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A argumentação do apóstolo João aqui é que o homem fala uma coisa e faz outra. Mente. O homem que diz uma coisa com seus lábios e faz outra, diferente com a sua vida, é um mentiroso. O que contradiz suas afirmações com a sua maneira de viver, está faltando com a verdade, está enganando a si mesmo. Esta é a argumentação de João. Então nós temos que parar e olhar para a nossa própria vida. Como nós estamos vivendo? Será que a minha palavra é sim para sim, não para não? Quando eu digo sim é sim? Ou a gente faz que nem aquele programa de televisão, o Chaves, né? Sim. Mas a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim para sim e não para não. A minha filha fez um negócio no carro dela. E o camarada meu que se arrependeu, porque ele tinha dado um preço e depois, não, está muito barato, não sei o quê. Aí o colega dele olhou para ele e disse: cara, tu já deu tua palavra. Já deu tua palavra. É isso aí, fechou, meu irmão. Fechou. Né? Eu sou do tempo que apertava a mão, acabou-se, já era. Né? O homem falou uma coisa, apertou a mão, meu irmão, acabou, já não muda mais não, é aquilo ali. A gente vendeu um terreno um tempo desse, que nós tínhamos ali no outro estado, e eu coloquei um valor X e não consegui o valor, acabei baixando, negociei com uma pessoa lá, depois alguém veio e me procurou e disse: já vendeu aquele terreno? Eu disse: rapaz, eu acabei de fechar negócio. O cara já pagou? Eu digo: ainda não. Tu está pedindo X? É. Só que eu não tinha vendido por X, eu tinha vendido menos X, né? Está vendendo por X? Eu disse: é. Ele disse: eu te dou X mais Y. Digo: não, eu já fechei negócio com o cara. Era uma diferença de 30 mil. Eu já fechei negócio com o cara, não posso fazer. Não, mas eu já fiz negócio, velho. Já apertei a mão do cara lá, está fechado. Né? Nós precisamos ter uma vida assim, sabe, que as pessoas possam confiar. Em terceiro lugar, a tentativa de enganar a Deus. Nós enganamos os outros, enganamos a nós mesmos e agora vamos tentar enganar a Deus. Observe o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado pode nos fazer mentir para os outros, mentir para nós mesmos e mentir para Deus. Tendo se tornado mentiroso, depois também nós procuramos transformar Deus em mentiroso. E esse é o pecado que está acima de todos os outros pecados. O pecado da arrogância, o pecado do orgulho, que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus. Quando nós negamos que somos pecadores, nós transformamos Deus em mentiroso, não apenas na sua palavra, mas no seu feito na cruz. Ora, Deus entregou o seu Filho, porque não podíamos ser salvos de uma maneira diferente. A única maneira para a nossa salvação era o sacrifício de Cristo Jesus. Porque todo pecado, toda redenção exigia sangue, segundo a lei do próprio Senhor. Então ele teve que sacrificar-se ao seu Filho, por nós. Sabe, e nós declaramos que isso era desnecessário, visto que nós não temos cometido pecado. Ora, se eu não tenho pecado, eu não preciso de um Redentor. Percebe? Se você não está doente, você não precisa de médico. Você vai tomar remédio para quê se você não está doente? Você vai ser salvo de quê se você não cometeu pecado?
Então nós tornamos o sacrifício de Cristo em vão. Quando nós fazemos isso, nós estamos escarnecendo da cruz. É incluir no rol dos mentirosos, aquele que é luz. É como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: você está mentindo. Você morreu por mim por quê? Eu não sou pecador? Percebe? Então você morreu em vão. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Essa é a atitude do infiel, daquele que não se arrepende, que não reconhece que precisa de perdão, que é pecador. Algumas pessoas dizem: eu não preciso de Cristo, eu posso chegar ao céu por mim mesmo, eu faço boas obras, eu sou um cara bom, eu faço aquilo outro, e tal, sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu cuidei da minha mãe até ela morrer, eu fiz isso. Bom, se você fez isso, ótimo, mas você nunca pecou, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e se a alma pecou, ela precisa de Salvador. Todos nós pecamos e necessitamos de um Salvador. Então, quando você diz que não tem pecado, você diz: eu não preciso de Cristo. E se você não precisa de Cristo, segue-se que Cristo morreu em vão, diz-nos o apóstolo Paulo. O descrente que diz que não tem pecado, agora afirma que não é pecador. Se ele não é pecador, porque insiste que não pecou, faz de si um ser igual a Deus, aquele que não tem pecado. Ainda mais ao se recusar a ouvir as evidências que Deus apresenta. O homem acusa Deus de estar mentindo. Sabe, na sequência desses 3 versículos, não sei se você percebeu, mas o autor nos leva para um clímax. Ele diz: mentimos, a nós mesmos nos enganamos e fazemos Deus de mentiroso. Um pecado chama outro pecado. Uma queda leva a outra queda. E cada vez nós vamos nos afundando mais e mais. O terceiro ponto é a natureza da comunhão com Deus e com os irmãos fica estabelecida. Verso 7 e verso 9. João fala acerca da comunhão com os irmãos no versículo 7, da comunhão com Deus no versículo 9. Para termos comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz como Deus é luz, ou como Deus é e está na luz. E para termos comunhão com Deus, precisamos reconhecer o pecado e confessar o pecado. Nós vamos destacar 2 pontos aqui que são vitais para entendermos o que o apóstolo está nos ensinando. Em primeiro lugar, a comunhão com os irmãos. Versículo 7, ele diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observa, primeiro nós temos uma exigência: se porém andarmos na luz, como ele está na luz. É uma condicional. Não há comunhão fora da verdade. Onde as trevas escondem as motivações, distorcem as palavras, maculam as ações, não pode existir verdadeira comunhão. É condicional. Se porém andarmos, nós temos que andar. O engano do pecado nos leva a pensar que se as pessoas nos conhecerem como de fato somos, elas se afastarão de nós. Nós somos induzidos, irmãos, a esconder os nossos pecados, os nossos erros, para sermos aceitos. Mas isto é um engano, sabe? A verdadeira comunhão, ela só acontece na verdade, na luz. Quando nós ocultamos a verdade da nossa vida, a comunhão de fato já está destruída. Estamos separados dos outros por temor, por constrangimento, sensíveis e desconfiados em relação à nossa conduta. Porque quando você esconde aquilo que você de fato é, você vive com a pulga atrás da orelha, preocupado.
As pessoas até brincam, vou aproximar isso aqui para a igreja, as pessoas até brincam, quando o pastor chega e diz assim, fulano, eu quero conversar contigo, né? Aí os irmãos dizem, descobriu, já sabe, pegou, prestou, tal, né? Como se tivesse alguma coisa escondida ali, que agora foi descoberto. Nós não podemos ter perfeita comunhão vivendo assim. Em contrapartida, quando temos a coragem de mostrar a nossa vida sob a luz total, nós podemos despertar outros a uma maravilhosa confiança. No entanto, nós devemos observar que nós não estamos falando de exibir o pecado em si, mas de testemunhar da experiência do perdão. Esse perdão purificador de Deus. Essa experiência que abre corações e que conduz para um convívio franco, livre, aberto. Nós estamos falando de confissão. É de confessar um ao outro. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, mas confessar aos irmãos para sermos sarados. Então, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos as pessoas nos conhecer como de fato nós somos, as pessoas vão nos entender muito melhor do que quando nós colocamos uma máscara. Só assim, na verdade, é que o Senhor trabalha. Querido, Deus não trabalha na mentira. Quem trabalha na mentira é o diabo. Deus trabalha com a verdade. E você, e eu, e nós precisamos ser verdadeiros. Andar na luz descreve sinceridade absoluta, não ter nada para esconder. Andar na luz produz dois resultados: comunhão com os irmãos e purificação de todo pecado. Esses dois resultados aqui, nós temos dois pontos que nós podemos ver. Primeiro, uma realidade. Mantemos comunhão uns com os outros. Quando andamos na luz, quando somos verdadeiros, nós mantemos comunhão uns com os outros. Eu não estou falando de ser grosseiro, não. Estou falando de ser verdadeiro. Tem pessoas que dizem assim, eu falo o que está no coração. Então você está sendo estúpido, né? Porque você precisa saber como falar também. Às vezes nós somos grosseiros e isso afasta as pessoas. Então nós precisamos ter o cuidado de como falar. Não vamos mentir, mas vamos falar com amor, com sinceridade. Tá? Então, andar na luz é uma exigência para essa comunhão fraternal. O resultado dessa comunhão fraternal é santidade. Sabe? Nas trevas não há comunhão, mas cumplicidade. Nas trevas não há comunhão, mas parceria no pecado. Porém, se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Sabe, nenhuma crença, nenhuma religião pode ser autêntica ou autenticada como cristã se separar o homem da sua relação com os demais. Nada que destrua a comunhão fraternal pode ser verdadeiro, porque seria contrário à palavra do Senhor. Segundo, nós temos aqui uma promessa: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O fato de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não implica em ausência de pecado. O fato de eu andar na luz, o fato de eu ter comunhão com os irmãos, não significa que eu não vou cometer pecado, senão o texto não estaria dizendo aqui, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós ainda pecaremos, nós ainda vamos errar. João enfatiza aqui, continuamos sujeitos ao pecado, mas temos aqui a promessa da purificação pelo sangue de Jesus. João enfatiza, portanto, a natureza divino-humana, daquele cujo sangue nos purifica. E ele é o homem, Jesus, mas também é o Filho de Deus. Na criação, o homem foi feito imagem de Deus, mas na redenção, Deus foi feito à imagem do homem.
era o homem ali na cruz, mas era Deus recebendo os nossos pecados. O Verbo divino se fez carne, Deus se fez homem. O segredo do poder desse sangue que foi derramado pelo Filho de Deus, este é o poder, porque é um sangue imaculado, um sangue perfeito, um sangue sem pecado. Sabe, o sangue humano comum está contaminado pela corrupção do pecado. A morte de um ser humano não tem qualquer poder para limpar, para remover a culpa de outros seres humanos. Jesus, porém, sendo o Filho de Deus, derramou seu sangue isento de pecado, um sangue não contaminado, e por isso eficaz para pagar por nossos pecados. Vale observar também, é o fato de que o sangue de Jesus purifica não alguns pecados, mas purifica todo pecado. Sabe, não há causa perdida para Deus. Não há pecador irrecuperável para Deus. Não há pecado imperdoável para Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição da graça de Deus. Esse é o único pecado que não tem perdão. Você diz, eu não preciso da graça, eu não preciso da salvação, eu não creio em Cristo. Bom, se você não crê em Cristo, você não recebe graça. Se você não recebe graça, não recebe perdão. Se não recebe perdão, não recebe vida eterna. Então, a única coisa que realmente, de fato, afasta o homem de Deus, aquela que não tem jeito, é você rejeitar a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Contra esse pecado, não há perdão. Depois nós vimos aqui o versículo 9. Fala da comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente verdadeiro não é aquele que esconde seus pecados, nem tenta justificá-los, mas é aquele que os confessa. Confessa a Deus para receber perdão e purificação. O pecado é maligno. O pecado é treva. O pecado é escuridão. Deus é luz. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Já falei sobre isso aqui. Isaías 59, verso 2. A única condição, portanto, para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o pecado e confessá-lo. A Bíblia diz que nós somos inimigos do Senhor. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos do perdão de Deus, e quando nós confessamos isso para o Senhor, então nós somos reconciliados com Deus. Nós estávamos brigados com Deus por causa do pecado. Mas quando reconhecemos isso, Deus nos une novamente com Ele. Precisamos reconhecer e confessar o nosso pecado. Agora, antes de termos comunhão com o Senhor, nós precisamos ser perdoados e purificados. Porque a santidade de Deus não permite ou não aceita o pecado. É por isso que nós somos purificados e perdoados, para depois termos comunhão com o Senhor. Nós nos tornamos filhos do Senhor somente depois de perdoados, somente depois de lavados no sangue de Cristo Jesus. Nós queremos destacar aqui 3 verdades, eu vou fazer isso bem rapidinho. Primeira condição do perdão. Observa de novo. Condicional. Se confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados. Essa é a parte condicional da frase que mostra o nosso conhecimento do pecado. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso reconhecer que estou perdido. Eu preciso reconhecer que preciso de salvação. E ele diz, se confessarmos os nossos pecados. Sabe, encarando
essa frase, ela mostra que precisamos ter conhecimento do nosso pecado. Encaramos o pecado aberta e honestamente, sem escondê-lo, ou sem achar desculpas para fazer isso. Nós confrontamos o pecado, sem nos defendermos ou sem nos justificarmos. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando eu vou confessar o pecado, eu fico dando rodeio, sabe? Mas Senhor, Tu sabe como é que é, né? Para poder chegar no ponto. Ao invés de simplesmente chegar e dizer, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso. Ponto. Ele sabe o que eu fiz. Confessar nossos pecados é mostrar arrependimento. Confessar pecados é concordar com Deus que pecamos. A palavra grega aqui significa homologar, concordar com, dizer a mesma coisa. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que somos pecadores e que temos cometido pecados. E assim nós verbalizamos essa concordância com tristeza e com pesar, com arrependimento. Ao invés de negar o pecado, ao invés de escondê-lo, nós devemos admitir a nossa culpa, confessar o nosso erro. Esta é a condição do perdão. Esse é o caminho da comunhão com o Senhor. Se você quer viver em plena comunhão com o Senhor, querido, confesse os seus pecados, arrependa-se e os abandone. A verdadeira confissão, ela requer uma confissão específica de pecados. Nós precisamos chamar os pecados pelos nomes que Deus chama. O pecado da inveja, do ódio, da mágoa, da impureza, da lascívia. Sabe? Confessar é ser honesto com Deus e consigo mesmo. É mais do que admitir o pecado, é julgá-lo. Isso é pecado. E eu estou fazendo isso, então eu estou pecando. Às vezes nós tentamos amenizar. Será que é pecado mesmo? Não é? O que se requer, querido, não é uma confissão geral de pecados, mas é uma confissão particular de pecados. Vale ressaltar que não nos é dito quando e onde, como confessar nossos pecados. Mas o arrependimento diário de pecado nos leva a uma confissão contínua. Uma melhor tradução para isso que nós lemos aqui, se confessarmos nossos pecados, uma melhor tradução seria, se continuamos confessando nossos pecados. Se continuamos confessando os nossos pecados. Seria uma melhor tradução. João escreve a palavra pecados, ele coloca isso no plural, para indicar a grandeza, a magnitude das nossas transgressões. Nós devemos confessar nossos pecados, primeiramente a Deus e depois àqueles contra quem os cometemos. A nossa confissão deve ser tão extensa quanto o estrago que foi feito pelo pecado. A confissão de certos pecados exige uma reparação, além da confissão. Tem pecados que magoam, que ferem profundamente, e que a pessoa ferida precisa, muitas vezes, ser reparada. E às vezes nós pecamos, cometemos e não queremos reparar. Às vezes nem pedimos perdão. Às vezes nós dizemos, desculpa aí. Desculpa aí, você me arrebentou de desculpa aí. Vocês se lembram lá daquele cobrador de impostos? Que disse para Jesus assim, se eu roubei de alguém, eu vou devolver. Isso é arrependimento. Né? Isso é arrependimento. E reparação. Bom, eu roubei, eu vou devolver. Ele estava reparando todo o mal que ele havia praticado. Em alguns casos, o pecado exige disciplina.
Muitas vezes nós somos punidos por causa do nosso pecado. O problema da disciplina é nós termos a consciência de até quando vai a disciplina. Até quando eu devo disciplinar meu filho? Até quando eu devo puni-lo? Qual o grau da disciplina? Os nossos filhos cometem pecados, erros, e a gente vai lá e, né? Cantinho do pensamento. Uma semana sem televisão. Uma semana sem iPad, iPhone, aí não sei o quê. Mas qual é o grau disso? E é uma dificuldade que nós temos. Até onde eu devo continuar penalizando? Até onde deve acabar essa penalização? Em muitos casos, isso se estende por anos, anos e anos e anos. Por falta dessa consciência de saber que Deus também age assim para conosco. Nós cometemos pecado e Deus diz, bom filho, isso aqui é para você, tá bom? Aí vem a mão pesada do Senhor e a gente começa a sofrer um monte de coisa, mas depois passa. Chega o tempo que Deus diz, não basta, já deu, já aprendeu, né? Mas às vezes nós queremos punir aqueles que nos feriram por toda a vida. E não perdoamos. E nem esquecemos. Né? Sempre que temos oportunidade, a gente está ali ferindo, machucando, batendo. Segundo, a gente vê aqui a base do perdão. Ele diz assim, ele é fiel e justo. A garantia da nossa segurança do perdão estão no caráter fiel e justo de Deus. A segurança da salvação não está edificada na frágil confiança humana, mas sobre a rocha firme da pessoa que é Jesus, que é Deus, aquele que fez as promessas. Nós podemos confiar nisso. Deus é fiel às suas promessas, Ele é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Jesus já carregou em seu corpo sobre o madeiro. Então, quando ele diz que sobre mim não pesa pecado, é porque os meus pecados já foram pagos por Cristo na cruz. E Deus não cobra de novo, porque Jesus já pagou. Diferente do nosso governo, não é? O governo do Senhor, ele não faz duplicidade de impostos, né? Imposto em cima de imposto, imposto em cima de imposto. Não. Ele olha e diz, não, Jesus já pagou. Não vou cobrar isso de você. Porque já está pago. Deus é fiel para perdoar, porque Ele cumpre a sua aliança. Jeremias 31, 24 diz, 31, 34 diz, perdoarei. Pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Sabe, como Deus pode ser justo ao apagar o pecado? Eu pequei, e Ele diz, eu apaguei seus pecados. Eu nem me lembro mais disso. Nós jamais poderíamos imaginar ou experimentar isso, se o perdão de Deus consistisse apenas num dito, numa fala, né, de Deus. Contudo, isso reside numa ação. Deus, Ele não apenas falou, Ele provou. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não apenas disse, eu vou perdoar os seus pecados, Ele disse, eu vou perdoar, e vou crucificar o meu filho no teu lugar, para que você não duvide da minha palavra. O Senhor nos perdoa completamente. Todo o pecado foi julgado e punido naquele que é o cabeça da humanidade, Cristo, o homem. Deus é justo e não vai vingar o pecado uma segunda vez em nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso substituto. Se Jesus morreu por mim, os meus pecados já foram pagos. Depois a posse do perdão. Estou quase concluindo, irmãos. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É justamente de nossas injustiças que essa justiça de Deus nos purifica.
Na primeira frase, o pecado é um débito que Deus quita, um pecado uma dívida que Deus paga. Na segunda, é uma mancha que ele remove completamente. Deus perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele nos lava por fora e purifica por dentro, sabe? É assim que Deus faz. É assim que Deus age. O primeiro verbo, perdoar, descreve o ato de cancelar uma dívida, pagar essa dívida pelo devedor. É como se eu estivesse devendo e Deus foi lá e pagou. Eu tinha uma conta no banco e não conseguia pagar. Ele foi lá e disse: cadê a conta do Sancler? Essa aqui. Aqui está pago. Não deve mais nada. Você não pode mais cobrar nada dele. O segundo verbo, purificar, se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que ele possa ter comunhão com Deus. Deus, ele toma iniciativa, pois ele mesmo nos diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? É assim que Deus faz. Ele pega a nossa vida completamente torta e direita. Ele pega todos os nossos pecados e coloca na cruz em Cristo Jesus. O Senhor busca comunhão com cada um de nós. Nos voltemos para o Senhor. Acreditemos naquele que morreu por nós. Quero concluir essa mensagem com as palavras de Warren Wiersbe. Ele, falando sobre os falsos mestres e os falsos crentes, ele diz que os falsos mestres e falsos crentes mentem na sua comunhão com Deus. Eles mentem sobre sua natureza pecaminosa, sobre seus atos pecaminosos. Aquele que procura encobrir os seus atos perde a palavra de Deus. Ele deixa de praticar a palavra de Deus, logo a verdade deixa de estar nele. E finalmente, ele torna a verdade em mentira. Aquele que tenta encobrir os seus pecados perde comunhão com Deus e com o seu povo. Davi, queridos, ele tentou encobrir seus pecados. Isso lhe custou a saúde, isso lhe custou a alegria, isso lhe custou a família e quase lhe custou o reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser sinceros em confessar os nossos erros e confessar os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe.